Todo mundo, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Ótima segunda-feira, ou primeiro, né? Teoricamente, para a gente, primeiro dia da semana. A gente sabe que o primeiro dia da semana é domingo. Muito prazer, meu nome é Denilson. Você está no um dos pequenos canais dos livros apócrifos aqui do YouTuber. Muito obrigado pelo número de inscritos, obrigado a todos vocês pelo carinho e por estar divulgando o nosso canal, que tem a cada dia pessoas aderindo e entrando no nosso canal. Gente, estamos nos dias finais, né, nos tempos finais, né, no princípio do início das dores, né, e a gente tem comentado sobre o nome de Yahushua, né, agora essa grande revelação, para mim a maior revelação de todos os tempos foi descobrir que o verdadeiro nome do Salvador da humanidade se chama Yahushua. E todos os dias agora eu vivo para falar de Yahushua. Eu vivo para contar sobre Yahushua. Tem gente que ainda não sabe pronunciar, né? É Yahushua. Vem de Yahu, é a salvação. Denilson, quem é Yahu e quem é Yahushua? É Deus e Jesus. Vou falar grossamente, não é, tá? Deus é um, Jesus é outro. Yahu é um, Yahushua é outro. Apesar de nós o colocarmos como Deus, como Pai e como Filho, o verdadeiro nome foi dado pelo povo hebreu, porque ele se revelou ao povo hebreu por causa dos patriarcas, do patriarca Abraão. Então é importante vocês conhecerem essa história. O patriarca Abraão era semita, era da descendência de Sem, né? Então, se você quer entender um pouquinho dessa história, nós temos inúmeros vídeos aí na nossa playlist que vocês podem fazer aí um final de semana, né? Um tour pelo canal, e temos muitos assuntos, gente, muitos assuntos aí para baixo para vocês poderem ver, para vocês poderem aprender, e eu junto com vocês, nós aprendemos junto. Então hoje nós vamos falar de Apocalipse capítulo 6, e vamos falar também da morte do Adão. Vamos falar de 3 itens: a morte do Adão e por que a natureza ela não aceita os corpos injustiçados. E aí vocês vão entender agora por que vai haver terremoto na Terra, né? O capítulo 6, bom, gente, olha aqui, ó. Essa Bíblia é uma Bíblia Dalet, tá? Essa Bíblia, ela não está sendo fabricada mais, não sei porquê. Ó, o nome verdadeiro aí do Salvador, ó, do Messias, ó, é Yahushua. O povo judeu, gente, eles não acreditam em Yahushua. Para vocês que são evangélicos, eles falam que eles não aceitam o nome de Jesus, né? Porque fala que Jesus é um nome falso. Jesus é um nome falso, porque o nome do verdadeiro hebreu, né, que morou em Jerusalém, o nome dele é Yahushua. E o povo todo de Jerusalém era preto, era escuro, o mundo era preto, gente. O povo de Jerusalém era preto. Maria, a mãe de Yahushua, você chama de Maria, a mãe de Jesus, a Miriam ou Magrione, o nome, ela era preta, pretinha, tá? O pai de Yahushua, o José, que não era pai, era um tutor, era preto também. Então essas histórias não vêm contando aqui, porque senão muita gente vai se voltar para a África. E é sobre a África que nós vamos falar hoje, meio-dia. Por favor, você que está vendo esse vídeo aqui, avise as outras pessoas, converse com as outras pessoas, que meio-dia eu estarei fazendo uma live, se tudo correr certo, com o nosso irmão Antônio Emaú, lá da África. Eu tenho algumas perguntas, algumas curiosidades, porque ele vai atestar e nós vamos junto, eu e ele, nós vamos passar uma série de informações para você. É lógico, todos vocês vão ter que pesquisar, gente, porque essa informação caiu como uma bomba para gente. Para você que está vendo o canal agora recentemente, ela é uma bomba, porque isso remonta toda a história, essa história dessa igreja, das igrejas que estão tentando vender o nosso Salvador, mas da maneira errada. Todas as igrejas, todas. O que, Deus? Porque esse sistema evangélico, gente, o sistema chamado evangélico, o sistema chamado
católico. O sistema chamado espírita, que chama-se religião, esse sistema, ele trabalhou e foi montado por um estrategista de guerra. É um plano de guerra para desfocar a ideia principal de tudo, que é a salvação do nosso querido e amado Yahushua. Exatamente, isso é uma tática de guerra. E aí a gente vai aprender, vai tirar do meio o povo, porque não são todos que vão sair, muitos vão continuar enganados, dando dízimo nas igrejas, dando oferta nas igrejas. Nada contra a oferta, tá, pessoal? O dízimo eu tenho que falar. O dízimo, você pode pegar o dízimo, pegar comida. Dízimo se chama alimento morto, é comida. Dízimo nunca foi dinheiro, gente, porque no tempo de Yahushua, ou no tempo de Jesus que você conhece, e no tempo de Abraão, porque lá no início, em Gênesis, sempre, depois que o mundo se entendeu por gente e foram evoluindo, né, o que existe desde o início são comida, não é dinheiro. Dinheiro não existe, não existia dinheiro no paraíso. Os filhos de Adão não tinham esse negócio, Sete, não tinha esse negócio de dinheiro. Então, sempre foi dízimo, quer dizer dizimar. Dízimo vem de morte, gente. Então, por que os pastores pedem dízimo? Por que eles se enganam, tá, pessoal? Isso é enganação. Por que é enganação? É enganação porque as 12 tribos, segundo a ordem do pai Jacó, eu vou falar Jacó para você entender, era para os filhos, todos os filhos, os 12 filhos, tinham um filho que ia cuidar, uma tribo inteira. A tribo dos levitas, dos sacerdotes. Por que tribo dos sacerdotes? Olha só a semelhança, como é que essa religião europeia, ela malandramente, alguém inteligente, malandramente já fez o troço mais ou menos com muita intenção. Essa tribo dos levitas, que hoje os levitas são os haitianos, estão hoje no Haiti, a maioria dos... O Haiti é pobre, gente, é pobre. O Haiti é muito pobre, pessoal. É o país mais pobre do mundo, é o Haiti. E todo mundo deveria dar o dízimo, ou seja, pegar uma parte do que ela produz e dar ao Haiti. Você sabia disso, que deveria dar ao Haiti? Ninguém fala do Haiti. Aquele terremoto que matou mais de 100 mil pessoas no Haiti, agora há pouco tempo, teve um terremoto no Haiti, ninguém fala nada. Será que acabou tudo lá, gente? A cidade fedia tudo. Eles são os levitas. A eles deveria se dar a comida. Jacó falou assim, ó, vocês vão tirar uma parte, não é 10% não, que esse número é cabalístico. Vocês vão separar uma parte do que você planta, do que você colhe, daquilo que você cria, e vai doar por seus irmãos, e vai doar para esse irmão, que é a tribo desse irmão. Ela vai se responsabilizar pela viúva, pelos órfãos e pelo estrangeiro. Ou seja, essa tribo iria cuidar basicamente da parte ruim, né? Seriam os técnicos de enfermagem, gente, do povo hebreu. Porque o técnico de enfermagem ele tem que cuidar, o médico da ordem, ele tem que cuidar de todos os doentes da sua ala. Ele cuida, ele dá banho, ele dá comida, ele dá remédio. Então, esse povo, os levitas, eles eram essa parte das 12 tribos. E quem deu essa ordem não fui eu, não, foi o Criador. Então, isso que eles chamam de dízimo, que dízimo é imposto, né? Dízimo, imposto, é tudo a mesma coisa. Teria que ser dado para esse povo, e não para os pastores da igreja, em nome de uma prosperidade. Esse abrir janela dos céus, derramar bênção sem medida e por sua causa reprovar. Gente, estava ligado à terra isso. Estava ligado à chuva, abrirei janela do céu, chuva e derramarei bênção sem medida. A bênção era chuva para o solo. Porque que é coisa melhor do que a comida, gente? A comida dá força para o nosso corpo. E era isso que o povo precisava para não ficar fraco, não ficar doente. E aí, com isso, o povo ia viver mais. Vocês estão entendendo como é que eles detoparam tudo? Então, essa religião que nasceu em Roma, mas que por trás dessa Roma existiram uma inteligência, tá, pessoal? Porque um governo não é puro a si mesmo. A gente condena muito Constantino, mas existem outras pessoas por trás de Constantino, gente.
Ah, mas existe. Existe um povo que eles desaparecem. Eles são invisíveis, eles comandam, eles manipulam todos. E tem que ter sempre um bucha de canhão, né? Tem que ter sempre aquele que vai botar a cara. Agora, por exemplo, nessa nossa atualidade, o cara que está botando a cara é o Putin. O Putin está botando a cara numa guerra que, pra gente, ao nosso modo de ver, não tem nada a ver. E guerra nunca tem nada a ver. Mas isso é uma manobra de outras pessoas. O Putin é só é só aquele que você tem que ver. Mas tem uma parte invisível manipulando isso que está acontecendo hoje, tá, pessoal? E é sobre esses espíritos, pessoal, que a gente tem que acordar. E quando Adão pecou, o Pai cerceou a imagem da vida espiritual para a gente. E eu vou ler aqui agora essa passagem maravilhosa, combinando com o estudo que eu estou fazendo aqui, para que vocês possam ter uma noção, possa ter um entendimento, mesmo que pequenininho, mas já é o começo para você se questionar. Tu quer ver uma coisa interessante que eu vou falar para você? Longe disso tudo aqui que eu estou te falando. Eu estava pensando aqui, ó, comigo, a Antártida é um continente desconhecido, correto? Para vocês pensarem, tá? A Antártida é um continente perdido, não é isso? É um continente frio, não é isso? Hein? Correto? Lá, todas as nações têm uma base militar e científica, correto? Por que base militar e científica na Antártida? Você sabe por quê? Você tem noção por que tem a base lá? Agora vai a bomba aí, ó. O mais forte. Se na Antártida só cai neve, olha só a ideia que eles falam. Por que é que existem os icebergs? Se os icebergs tem que ser, teoricamente, se você não sabe, os icebergs são as águas mais limpas, mais cristalinas que existe no planeta. Da onde vem essa água que gera os icebergs? É uma pergunta para você, não precisa responder, tá bom? Para você pensar. Eu tenho um livro que eu estou lendo aqui, eu vou passar esse livro para vocês. Já passei para algumas pessoas que nos acompanham, que nos dá algumas revelações que muitas pessoas vão ficar assustadas. Vão ficar muito assustadas. E nós vamos fazer um vídeo sobre isso aí. Ó, o nome Yahushua aí, ó. Yahushua Yohanan. Então a Terra, gente, a Terra, ela reclama sobre mortes injustas, tá? Ela reclama sobre mortes injustas. Essas mortes injustas, ela faz com que a Terra se mova, se mexa. É isso que eu estou te falando, a Terra se mova, se mexa. Por isso que existem matanças na Terra. Por isso que existem muitas mortes na Terra. Nós temos um período de vida. Se nós morrermos naturalmente, no nosso período de vida, não tem problema nenhum. É o teu período que você deveria cumprir por causa do pecado de Adão. Agora, quando essa morte é provocada, que nem agora a guerra, eles estão provocando morte, que nem agora essa chuva, né? Que incrível, vocês viram a imagem da tromba d'água que caiu em Petrópolis? Vocês viram? Hein? Vocês viram? Passou a imagem, eu vou pegar a imagem, vou fazer um vídeo, vou ver se eu faço um vídeo ainda, sobre essa tromba d'água que caiu em Petrópolis. Gente, quem olha aquilo ali fala assim, pô, não, alguém levou aquela nuvem para ali, caiu aquela água ali para matar aquelas pessoas. Pessoal, é muito sério. Muita gente não acredita, né? Mas é muito sério o que nós estamos falando. Gente, então é isso. O nome, o dízimo, que foi inventado pelas igrejas, né? E todo esse sistema religioso, de todos eles, foi inventado, gente, para que você não conheça a verdade. Então, quando você está começando a conhecer a verdade, que nem agora nós estamos tentando mostrar o livro apócrifo, que muitas pessoas tinham medo de ler, pavor de ler o livro apócrifo, porque o livro apócrifo é o complemento dessa Bíblia aqui, ó. O livro apócrifo, ele complementa essa Bíblia aqui. Ó, você nunca tinha ouvido falar sobre esse livro que eu vou ler agora. Ó, essa é a Bíblia apócrifa. Ela só é válida porque ela dá ênfase a tudo que está aqui, ó. Vamos lá.
O tema hoje está relacionado a Adão, está relacionado a Abel e está relacionado ao terremoto do capítulo 6, do Apocalipse, né? Então eu vou ler primeiro o quinto selo, né? O quinto selo. Nós estamos, teoricamente, pessoal, nós estamos no quarto selo. Escuta aí. Nós estamos lá no iniciozinho da Bíblia, no capítulo 6, nós estamos no quarto selo. Isso teoricamente. Existem pessoas que não estão no quarto selo e tal. Pega a sua Bíblia e vê aí, ó, no quarto selo. Quando rompeu o quarto selo, o primeiro já se rompeu, o segundo também. E nós vamos falar de cada um selo para vocês, vamos fazer a semana dos selos. E vamos falar de novo para vocês entenderem o que está acontecendo hoje. Quando, está no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 7. Quando rompeu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal a dizer: vem. Olhei e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, cujo nome era Morte, e o inferno o seguia. Inferno a gente sabe que é um ser, tá, pessoal? Inferno não é um lugar, inferno é um ser. Para seguir a morte, seguia a morte, onde a morte ia, e esse ser ficava esperando. Esse ser chamado inferno, que as pessoas falam, você vai para o inferno. O inferno é um ser que traga a sua alma, a minha alma. É o combustível, é o elemento, é que nem o plutônio, porque a nossa alma é dotada de uma energia tamanha, uma energia espiritual muito... Nós somos grandes espiritualmente. Diante do Criador que nos fez, o ser mais poderoso do mundo, chamado Yahweh, ele nos fez, a nossa alma, com um poder imenso. A nossa alma, gente, ela não cabe dentro do nosso corpo. Por isso que muitos dos senhores, às vezes, têm sonho, a sua alma quer sair do teu corpo, sabia? Que a sua alma quer sair do seu corpo, e o teu corpo prende a sua alma. Então, olha isso aqui que é... Eu quero que você raciocine comigo e que você tenha se interessado pelo canal e tenha acompanhado a linha de raciocínio, minha linha de raciocínio. Mas você pode ter as outras informações tranquilamente. Então, o quarto animal, e eu vou falar muito nisso, fala sobre a morte e fala sobre o inferno. Morte e inferno. Morte e inferno. Denilson, aí vem uma parada que as pessoas elas não ligam muito. Toda pessoa que morre, ela vai para o inferno. A Igreja Católica fala que tem um purgatório. Olha como é que eles sabem. Tem o purgatório e tem o inferno. Purgatório e inferno. E tem o paraíso de Abraão, o jardim do Éden. Pouco fala sobre o céu, porque o céu, aonde fica o trono do Criador, aonde existe uma dimensão que o Criador fica, né? O nosso amado Criador, o único, poderoso do mundo, ele fica observando a descendência de Adão. Todos nós somos raiz de Adão. Nós não somos fruto de uma bactéria que evoluiu. Apesar de nós parecermos muito, nosso processo de fecundação parece muito com o processo dos anfíbios, nós, por causa do girino, né, por causa dos espermatozoides, mas esse é um assunto também para um outro vídeo. O assunto hoje em questão, gente, é o Apocalipse de Moisés. E eu quero que você entenda o seguinte, o que eu quero transmitir para você através dessa mensagem é o seguinte, olha só, só vai haver o terremoto. O terremoto, ele está no versículo 12. Só vai haver o terremoto. Agora pega a linha de pensamento. E tem lógica, tá? Só vai haver o grande terremoto aqui na Terra, o maior terremoto de todo mundo. Inclusive o Brasil também vai ser um terremoto. Por exemplo, tem terremoto na Colômbia, terremoto nos Estados Unidos, terremoto na Europa. Os terremotos são pipocando aqui, ali, lá, tal. E agora, inclusive, deve ter terremoto em algum lugar. Tem algum abalo sísmico, né? A gente fala terremoto, abalo sísmico. Então vai ter um terremoto,
que vocês vão ver aí. E ele só, esse tipo de terremoto, ele só acontece quando a natureza, escuta essa que eu estou te falando, isso é novo, hein? Quando a natureza recebe um número de pessoas, escuta, olha como é que o capeta é sujo, o cão é sujo, esses demônios, esses espíritos malignos, e essa mão invisível, ela trabalha para a destruição do ser humano. Eles não podem matar o ser humano todo de uma só vez. Eles não podem matar o ser humano todo, esses demônios que têm ódio de você, ódio de mim, e que engana muitos religiosos, engana muitos pessoal de seita, pessoal de ocultismo, ele engana as pessoas. Tem uns não, tem uns que já conhecem a história, né? O Raul Seixas canta que o Alex Croft, né? Ele já previa o final do mundo, né? Por que ele previa o final do mundo? Aí eu vou te falar, por que não se para essa sensação de terceira G, de todo mundo explodir, de bomba nuclear? Gente, isso aí aconteceu lá no paraíso. Meus irmãos, aconteceu lá no paraíso. Aconteceu no paraíso, está aí, está na frente de vocês. Nós vamos ler esse livro apócrifo e você vai começar a entender. Esse livro aqui, olha, escuta só, hein? Esse livro aqui de Apocalipse, ele dá pista. Ele dá umas pistas para você. Estamos com 21 minutos, ele dá muita pista para você. Se você começar a analisar, pega o livro, aí você começa a analisar. Ó, rompeu-se o quarto selo e ouvi uma voz quando o quarto animal dizia: vem, olhei e eis que um cavalo amarelo. O que estava assentado sobre ele, o nome dele era Morte. E o inferno seguia. A morte estava no cavalo e o inferno seguia. Todo mundo tem medo da morte, gente. Todos nós temos medo da morte. Porque nós não conhecemos a morte e porque a gente não sabe como é que vai ser a vida lá do outro lado. A nossa vida é maravilhosa, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Putin sabe que a vida dele é maravilhosa. Eu tenho certeza que esses generais que estão fazendo o que quiser, a gente fala do Putin, né? Mas não é ele sozinho não, gente. Tem uma cúpula com ele. Tem alguém falando assim, faz. Tem alguém falando faz. E esse alguém que as pessoas não veem, ele é invisível, mas ele existe. Ou eles existem, né? É só para você se ligar no que eu estou te falando. Ou um sistema. Vocês estão ligados no que eu estou falando? Um sistema que rege o mundo. Tem um sistema que rege o mundo. Está entendendo, pessoal? Um sistema que rege o mundo. Que esse ser, a morte, que você não sabe que é a morte. A morte não é o diabo, gente. A morte, ela não é... Escuta o que eu estou te falando. A morte, ela não é o Estrela da Manhã, o Lúcifer, o Gadriel, o Samaú, o Samael. Não é ele. Não é, pessoal. A morte, ela é um Deus. A morte, ela é um Deus. E o inferno é um Deus também. Um é o Deus de cima. E o outro, inferno, é o Deus de baixo. Um rege em cima e o outro rege embaixo. Então está dando início. Veja bem, está dando a entender que existe um reino aqui em cima da terra e existe um reino embaixo da terra. Existe um reino aqui em cima, a qual esse Deus, chamado morte, não permite que ninguém sobrepuja a ela. Toda vez que as pessoas querem fazer esportes radicais, não tem? Aqueles que pulam, né, com big jump, com aquele elástico, né? Ou então solta de paraquedas e deixa o paraquedas abrir no último momento. Não tem essas pessoas que radicalizam? Então elas querem surfar numa onda de mais de 10 metros de altura. A morte está ali olhando para todos eles. A morte, pessoal, abaixo do Criador, é isso que eu quero que você entenda, abaixo do Criador Yahweh, o Criador de tudo, ele rege nesse plano astral, vou falar plano astral para vocês, nesse plano da Terra. Olha que eu estou falando muito forte para vocês, hein? Coisa que nenhum youtuber ou qualquer pastor tenha falado isso para você, ou qualquer guru. Ela rege nesse... Gente, a morte rege nesse plano, no plano físico. Nós temos um inimigo que é a morte. A morte, ela, por enquanto,
ela só ataca no plano físico. Não existe, por enquanto, a morte espiritual. A morte é só no plano físico. É um Deus chamado morte. E a morte ataca a vida. A morte ataca a vida. É uma guerra. Quem são o exército da morte? Quem é o exército da morte? Os anjos caídos. Os demônios que a morte gerou. Que a morte gera os demônios. E isso na escultura vem explicando para todo mundo. Só que botaram isso de um jeito que as pessoas não entendem como é que funciona. Nós temos o espírito do Criador, certo? A vida está aqui, ó. A vida está em você que está vivo me vendo. Ponto. Você está vendo a morte? Você vê a morte? Não, você não vê a morte. Mas a vida você vê. Como assim, Denilson? A vida você vê quando você vê uma pessoa andando do teu lado, quando você vê o desabrochado da planta, quando você vê o teu cachorrinho, o teu gatinho, tudo está com vida, tudo está com vida. Isso faz parte do Criador Yahweh. A vida faz parte do Criador Yahweh. E a morte, a morte ela ronda atacando a vida. Só como é que você se protege contra a morte? Ninguém quer morrer. Você quer morrer? Eu não quero morrer. Mas você vai morrer? Você vai morrer. Eu vou morrer? Eu vou morrer. E esse dia, nesse exato dia, é que você vai ter a dimensão. Então, não é melhor você se preparar agora? Você entendeu o que eu estou te falando? E o único livro que dá uma noção para você é as Escrituras, é a Bíblia. A Bíblia fala da morte. E essa morte, pessoal, esse cavalo que está aqui, ó, o quarto cavalo, a morte no cavalo amarelo e o inferno seguia, ela só vem para ceifar a vida, irmão. Ela só vem para ceifar a vida. Tem uma forma de você ir driblando ela. Você dribla, inclusive tem um filme que passou aí numa rede aberta, acho que foi até no SBT mesmo, Premonição. Vocês já viram esse filme chamado Premonição? Como se dribla a morte? Na verdade, eles não driblam a morte. Então, quando Adão, gente, aí você vai entender o livro do Adão que está aí. Quando Adão, ele pecou no paraíso, ele pecou, ó, o Adão foi criado fora do paraíso, ok? Depois ele foi colocado dentro do paraíso. E ele e Lilith, né, que foi a primeira mulher, e depois Eva, ele foi colocado dentro do paraíso. Não existia morte, gente. Ou a morte, ela não podia tocar no ser humano. A morte, ela não podia tocar no ser humano. Enquanto o ser humano estava revestido, olha aí, escuta essa aí. O ser humano, o Adão, ele estava revestido por uma luz, uma áurea. A áurea todos nós temos. Se você quiser ver sua áurea, né, eu vou ensinar você a ver sua áurea, você encostar numa parede branca, olhar para um ponto fixo entre os dois dedos, e você vai ver uma luz branca, ou amarela, ou verde, circuncidando o seu dedo. Tem que ser com pouca luz. E olhando para a parede, depois vocês podem ver, vocês conseguem ver sua áurea. Só que essa áurea que a gente tinha era tomada de todo o corpo. Era mais. Essa áurea do Adão, ela brilhava mais do que o sol. Não sei se vocês estão entendendo. O Adão simplesmente, quando ele desobedeceu o Criador, que a gente não sabe o que foi, se ele comeu um fruto, se ele tomou uma atitude, se ele bebeu uma água, a gente não sabe. A gente sabe que o fruto que Adão tocou, que a Bíblia tanto menciona ele, fez com que o Criador, porque o Criador, gente, o Adão não foi enganado não, tá, pessoal? Tem muitas pessoas, o Adão foi inocente, né? Ele foi enganado. Não, não foi. Por isso que o Criador, Yahweh, o Altíssimo, ele fala com você também hoje. Ele está te dando a oportunidade hoje de você acreditar nele. Você é descendência de Adão. Tem tanta gente que fala assim, e eu já falei, pô, o Adão e Eva pecaram lá, e eu que tenho que pagar o pato aqui, que eu nasci aqui depois? Pois é. Cada um vai ter que fazer o seu papel. Agora, a partir de Adão, cada um faz o seu papel. Cada um colhe aquilo que você planta. Se você plantou, você vai colher. Pode ter certeza, gente. Plantou, você vai colher. A vida é assim. Você não trabalha, você estuda o tempo todo. Eu estava falando com minha filha esse assunto ontem, né? A gente estava batendo um papo, que a minha filha está está começando uma caminhada para ser veterinária. Ela conseguiu passar
passar na universidade, né? Na Universidade Federal, uma das mais difíceis aqui, né, do Rio de Janeiro, que não deveria, né, deveria ser fácil. Tem uma história toda. Eu vou contar essa história para vocês um dia, sobre as faculdades federais, né? Na verdade, a faculdade federal deveria ser para os filhos dos pobres, né? Mas hoje não. A faculdade federal, ela só é acessada pelos filhos dos ricos. Os pobres só entram no sistema de cota. Ah, deixa eu falar, minha filha não entrou no sistema de cota não, tá? Então, assim, ela não sei como, mas abriu a mente dela e ela entrou. E uma das faculdades mais difíceis que tem, que é a de veterinária para cuidar de bichinho. Sempre foi o sonho dela, sempre falou isso, né? Ela falou para mim, pai, eu amo os cachorros, e a minha filha sempre gostou desses bichos, né? Cachorro, gato, né? Lá era muito cheio de cachorro, muito cheio de gato. Ela deve ter uns 7 gatos, mais ou menos, uns 7, 8 gatos. E ela sempre gostou, teve tartaruga, teve arara, teve periquito, coelho. Então um beijo para você, Bia, e um beijo para você, Gabi, e para o Alex e para a Agatha, meus filhos, que eu, né, amo tanto, para o Richard, para a Railin, para todo mundo aí, né, os meus sobrinhos, né, todo mundo aí da minha família, que eu gosto tanto, eu amo tanto. Então, gente, é isso que eu estou te falando para você. A verdade não aparece para as pessoas. A verdade não aparece. Então, essa vida que tem dentro da gente, ela é atacada pela morte. E eu vou mostrar agora para vocês começarem essa linha de raciocínio, que não tem nada a ver com religião, né? Isso que eu estou te falando não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o tipo de vida que você tem, no seu dia a dia. E essa profecia, quando o pai falou para Adão, o Altíssimo, ele contou, olha, Adão, se você tomar essa atitude, assim como ele fez com Samael, ele fez também com o diabo, com Lúcifer. E outra coisa, ele fez e falou, olha, aqui é o tesouro da luz, eu estou te dando tudo pro diabo, pro Lúcifer. Se você for para aquele lado ali, tá vendo aquele lado escuro ali? Tá vendo aquelas trevas? Se você for ali, você vai morrer. Porque a morte estava lá. Yahweh sabia que a morte estava lá, mas ele não deixou de avisar. Não só a Lúcifer, mas todos os seres celestiais, todos os anjos criados, todos eles foram criados da mesma forma que o homem foi criado. Porém, o homem, ele é superior aos anjos, gente. O homem é superior aos anjos, com aquela áurea. Sem aquela áurea, só no mundo espiritual, porque a nossa alma, ela é mais forte, porque a alma é mais forte contra os espíritos malignos, os espíritos anjos caídos. Então, esse ser chamado morte, ele é um ser que ele se alimenta das trevas. Ele se alimenta das trevas, ele é todo treva, e ele precisa da energia da luz para equilibrar. É como se fosse vou botar assim, o inferno é como se fosse aquela má digestão que você não tem uma má digestão que fica queimando. Então, a morte era a cabeça e o estômago era o inferno, e a luz é o elemento que ele quer colocar para acabar com esse fogo que está dentro dele. Falei assim um termo bem clarinho para você entender. Então a vida, gente, a morte está andando aí. A vida somos nós. A morte está andando em qualquer canto aí. E ela quer tragar a sua alma, gente. A morte tem poder sobre Deus, Yahweh? Não. Yahweh não morre. Yahweh não morre. É isso que você tem que pensar. O Criador, ele não morre. Porque o Criador, Yahweh, ele não está nessa dimensão chamada planeta Terra. Por isso que às vezes vocês rezam, vocês oram e pedem para ele falar. Não adianta. Ele está em outra dimensão. Ele está no sono, no descanso dele. Quem é que está agindo na Terra, Denilson? Quem está agindo na Terra é o filho dele, chamado Yahushua. Aquele que você conhece, acha que é Jesus. É ele que está agindo, é ele que agiu desde quando o Adão pecou. O Adão pecou, ele rompeu com o Criador. Ele rompeu. Rompeu. Por quê? O Criador falou para ele, você pecou, perdeu a energia. Pecou, perdeu a imortalidade. Assim que ele desobedeceu, gente, que ele foi lá, que ele botou o fruto, ele Eva, acabou a imortalidade. Então ele não poderia permanecer no paraíso. Ele tinha que sair do paraíso. E o paraíso é físico, é aqui na Terra. O paraíso existe aqui na Terra. O jardim do Éden é aqui na Terra.
para onde as almas têm que ir. Toda alma tem que ir para o paraíso. A alma não vai para o céu. O que vai para o céu, para o Criador, é o espírito da pessoa. O espírito retorna, porque o espírito é o sopro da vida. Por isso que a mãe dá luz quando o filho nasce. Essa luz foi que Yahweh criou e soprou no primeiro homem e passou hereditariamente para os filhos dele. Todos nós temos espírito de Yahweh. A alma é você. É como o pai criou o Yahushua, que nós chamamos de filho. O Yahushua, ele foi criado, ele foi o primeiro, ele foi a primeira alma, o primeiro homem, a primeira alma é Yahushua. Só que ele não se materializou. Quem se materializou foi a segunda alma chamada Adão. A segunda alma chamada Adão, pai de todos os seres, porque o Adão se materializou, porque eles plasmou o Adão na mão, né, que a gente fala do barro, mas a gente fala que tem um montão de elementos que foi feito o Adão. E aí do Adão saiu a costela chamada Eva. E do Adão e da Eva saiu tudo isso que nós estamos vendo aí no mundo aí. Todos esses que estão no mundo, a grande maioria, 90%, é descendência de Adão. Mesmo os Néfilim, mesmo os Anunnaki, que tiveram relação, saíram de Adão. Os anjos não foram coabitar e nasceram aqui, não. Os reptilianos não juntaram, não, saíram da raiz de Adão. Porque a raiz de Adão, ela é mais forte do que esses demônios, do que os anjos. Tô te falando, gente, é sério. É sério que eu tô te falando. Bom, vamos lá. Nós estamos com 36 minutos. Muito obrigado por vocês estarem aí conosco, né? Hoje, daqui a pouquinho, meio-dia, nós teremos um assunto, vamos conversar? Vamos bater um papo sério? Um podcast com o Antônio lá da África. Nós vamos continuar falando o assunto da África, né? E é muito importante que vocês participem. Participem porque vocês vão desconstruir uma ideia que foram feitas do nosso continente, do continente africano e de tudo que existe, porque nós nascemos dentro da África, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, meio-dia, e vai ser muito legal. Vamos continuar aí essa linha de raciocínio? Então, gente, olha só. Escuta o que eu estou te falando. Tudo isso que eu estou contando para vocês, sobre o Adão ter saído do paraíso, perdido a luz, né, que era igual ao sol. Quando ele perdeu, ele teve que sair do paraíso, porque o paraíso não comportava ele. O paraíso é feito para coisa espiritual. A carne não pode habitar o paraíso. Apesar de no paraíso ter frutos, você sabia que no paraíso tem frutos? Tem água. Essa água que nós bebemos aí, essa água que você bebe aí, por mais contaminada que ela seja, a água, essa água que nós bebemos aqui na América tal, ela nasce na árvore da vida, dentro do paraíso. A água, que foi um elemento que o pai Yahweh criou já propositalmente, para alimentar essa carne homem quando perdesse a proteção ou brilho. Quando Adão tinha aquele brilho, e que estava envolto dentro do paraíso, a morte não podia tocar nele. A morte podia rondar, tinha que ter um plano para poder ele perder essa blindagem. E ele perdeu a blindagem. Ele perdeu a blindagem. E depois eu vou mostrar para vocês como a morte foi criada. Como existe a morte e existe o inferno. E as pessoas não explicam, tá? Todo mundo enrola e não explicam o que é a morte. A morte é um Deus abaixo do Criador da vida e da morte, que é Yahweh. A morte não é anjo, tá? Não é um ser angelical. Não é anjo escuro, não é nada disso. A morte é um ser, é um Deus. Ele está na qualidade de Deus. Porém, ele não pode matar no plano espiritual. Ele só mata a matéria. Ele só mata a natureza. Ele só mata a criação. Ele mata o sonho, ou seja, a imaginação de Yahweh. Nós somos fruto, nós somos fruto da imaginação de Yahweh. Você sabia disso? Ele mata a imaginação. É como se ele fosse o pesadelo da imaginação de Yahweh. Forte isso, né, Deus? Agora vamos falar para você o seguinte, ó. Então a morte seguia no cavalo e o inferno ia atrás da morte, certo? E foi-lhe dado o poder. Então foi autorizado para ele, foi dado o poder sobre a quarta parte da terra para que se matasse pela espada. Espada é isso que você está vendo aí. Rússia contra a Ucrânia e mais muitos países aí separatistas. Sempre vai haver essa guerra no mundo desde que Adão
perdeu a imunidade, né? E nós junto com ele. Aí depois a primeira situação ruim do Adão foi a morte do filho, que nós vamos falar sobre ele, a morte dentro da família dele, a morte do filho dele, do filho mais querido. E morte era o seu nome, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra. A quarta parte da terra, gente, muitos acham que é todos os habitantes da terra e uma quarta. E outros acham que é o Brasil, que é o último continente a ser descoberto. O Brasil é a quarta parte da terra, em alguns entendimentos, tá? Que se matasse pela espada, primeira espada, pela fome, ainda não aconteceu a morte pela fome, vai acontecer. Pela peste, a peste você sabe que está aí, não é isso? E pelos animais selvagens, ainda tem animais selvagens aí no meio aí. Então, gente, olha só, quando o ser humano, então, quando alguém vai adiantar, tentar adiantar esse processo, que já é uma profecia, você vai cair no quinto selo. E no quinto selo, o João, o Yahonan, que estava na ilha de Pátamos, ele olhou e viu uma multidão de pessoas injustiçadas. Por exemplo, essas bombas que estão caindo lá na Ucrânia, né? Vê se não tem nada a ver com religião. Muita gente ali que não queria guerrear, cara. Não queria fazer guerra com ninguém, queria matar ninguém, queria andar pacificamente, quer viver em paz nesse mundo, quer comer, quer beber, quer produzir, quer viver, quer ser feliz, quer curtir a vida. Vem uma bomba e bum, mata o cara. Essa alma, ela não vai para o céu, ela não vai para o inferno. Ela fica angustiada aqui. Ela se une à alma do Abel. Você sabia que o primeiro ser assassinado na terra, ele clama ao Pai, até hoje, pela injustiça causada pelo irmão? E hoje, as almas que morrem, toda alma que morre justamente, hoje mesmo estava vendo uma reportagem de um crime que aconteceu hoje, né, ou ontem, no Rio de Janeiro. Um rapaz, eu sempre falo algumas coisas assim, mas eu não dou muita ênfase às notícias não. Um rapaz fez uma festa, né, para pular o carnaval, uma festa de comemoração ao carnaval, chamou alguns amigos, né, para ir nessa festa e tal. Meninas, né, mulheres, com certeza, tem homem, bebida, tem mulheres. Um rapaz, um policial, segundo ele afirmou, segundo estava relato que foi passado, um amigo chamou ele para ir nessa festa para socorrê-lo. Chegou nessa festa, a gente não sabe por que motivo lá houve, que ninguém sabe, só quem estava lá. Houve uma discussão e provavelmente, né, você já entrou de penetra em alguma festa, gente? Toda vez que eu já entrei. Toda vez que você entra de penetra numa festa, alguém tem que convidar você para se retirar, né? Isso é imaginação, tá, pessoal? Houve discussão, o rapaz sacou da arma, deu um tiro para o alto, segundo a informação dele, e a arma falhou e ele alvejou alguns rapazes, e dentre esses dois rapazes que foram baleados, um era o que organizou a festa e que veio a óbito, e o outro está internado. Agora a morte está aí. A morte está rondando todo mundo aí. Entendeu, pessoal? A morte ronda aqui a terra. Então, a gente, quando morre injustamente, a nossa alma começa a clamar para querer voltar, quer vingança, quer ter o seu tempo, reclama para o Criador que ela queria viver o resto de vida, porque é maravilhoso viver. Ontem eu estava falando isso no encontro com o pessoal, lá no Bosque da Barra. Gente, os anjos queriam viver como nós. Você sabia disso? Que os anjos queriam viver como nós. Os anjos queriam ser a gente, você quer saber? Tem muita gente querendo ser anjo, né? Eles queriam ser igual a nós. Mas eles não podem. Porque só nós fomos agraciados, pessoal, para ser a imagem do Criador. Você que está do outro lado, é a imagem. Gente, você já viu? Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre falo isso aí, meu pai, um dos filhos do meu pai que mais se parece com ele sou eu. E isso causa inveja, sabia? Isso causou inveja com meu irmão. Então você é imagem do Criador. E os anjos, todos os anjos, e os caídos, porque tem anjos, veja bem, a gente não separa não, gente. Os anjos que foram caídos, eles veem o anjo da parte do Criador, que não se rebelaram. Eles queriam ser o ser humano, e só um anjo reverencia o ser humano. Hoje,
o mais poderoso dele abaixo, quer dizer, o Lúcifer foi expulso por ele, que é o Miguel. O Miguel, ele reverencia o homem, porque o Miguel sabe que nós somos a imagem do... O Miguel ama o Criador, gente. O arcanjo Miguel, ele ama o Criador. E ele, por ele respeitar o Criador, ele reverencia o homem. Olha que coisa fantástica, eu estou falando para você, né? Que coisa fantástica. Então os anjos queriam ser a gente dando mole, rapaz. Não sabe a importância que você tem diante do Criador. Eu sou importante diante do Criador. Eu, Denilson, além de ser lindo e maravilhoso para o meu Criador, porque eu pareço com o meu Criador. Se você quer ver Yahweh, você olha para mim, porque eu sou a imagem e semelhança do Criador. Você quer ver Yahweh? Aquele mendigo que está debaixo da ponte, ele é a imagem, ele só está sujo, só não tomou banho, mas ele é a imagem do Criador. É, meu amigo. Aquele velhinho que passa na sua porta, ele é o Criador, ele é a imagem. E os anjos queriam ser o ser humano. Aí, e tudo isso, eu nem li ainda esse livro apócrifo aí que eu vou ler agora. E tudo isso eu estou falando da morte. Por quê? Eu dei essa volta toda e contei sobre a morte, né? A morte vai gerar o grande e super terremoto na Terra. Escuta, a morte de todos os tempos, até hoje, ela vai gerar, ela está gerando na natureza um super terremoto. É como se a natureza reclamasse. E a natureza vai reclamar, tá? Reclamar mesmo. Porque tem muita gente morrendo inocente. Todos os inocentes. Olha o livro de Apocalipse. Agora vamos ler a história para você rapidinho aqui, ó. O Adão adoeceu. Um dia antes da sua morte, antes do nosso pai Adão morrer, ele ainda dizia: por que devo eu ficar em vida enquanto tu morres? Foi Eva conversando com Adão. Quanto tempo tenho ainda de viver depois da tua morte? Dize-me. Adão falou-lhe: não te preocupes com isso, não tardarás a seguir-me. Adão conversando com Eva. Ambos morreram da mesma maneira. Tu serás enterrado no mesmo lugar que eu, e quando eu estiver morto, deixa-me jazer em paz, que ninguém me toque antes do anjo do Senhor. Deus não se esquecerá de mim. Ó, Adão falou: Deus não se esquecerá de mim, até que tenha devolvido o meu espírito às suas mãos, nas mãos daquele que me ortogou. Não sabemos como será comparecermos diante do nosso Criador, e se nos receberá com ira ou se nos tratará com misericórdia por causa do erro que ele cometeu. Vai vendo. E levantou-se, e Eva levantou-se, saiu, atirou seu som dizendo: Deus. Aí a Eva falou: eu pequei. Sim, pequei contra ti, contra o grande Pai, pequei contra os teus anjos escolhidos, pequei contra os querubins, os serafins, pequei contra o teu trono inabalável. Pequei, Senhor, muito pequei. Olha o arrependimento. Por obra das minhas entraram o pecado na criação. Então, por obra da Eva entrou o pecado na criação. E Eva ainda estava prostrada de joelho quando se aproximou-se dela um anjo da humanidade. Tem um anjo da humanidade. E ordenou que ela se levantasse. Eva ergueu de sua penitência: Adão, teu marido, acaba de abandonar o seu corpo. Observa como o seu espírito voa para o seu Criador, para o colocá-lo na sua presença. Olha aí, hein? Escuta aí. Na presença de quem? De Yahweh? Não, gente. Na presença de Yahushua, da primeira alma. Eles tratavam Yahushua com a primeira alma. Escuta aí. Eva levantou-se e cobriu com o rosto as suas mãos. O anjo disse-lhe: erga-te acima das coisas terrenas. Então olhou na direção do céu e viu aproximar-se um carro de luz, tirando 4 águias brilhantes. Num nascido do ventre de mulher, nenhum nascido no ventre de uma mulher poderia descrever. O seu esplendor não era encará-lo diante do carro, vinha anjo. Chegaram até onde jazia o corpo do nosso pai Adão, e ali o carro se deteve entre ele e o vosso pai. Prostraram-se os serafins, prostraram-se os anjos serafins para o nosso pai. Viu o que eu falei você? Vi tributos e ouros e 3 conchas. E o anjo aproximaram-se do altar da oferenda com incensos e tribulos de concha, sopraram no turíbulo, e a fumaça deles
emanava e encobriu a ele, encobriu. Peraí, deixa eu ver aqui direitinho, deixa eu me aproximar aqui, porque esse óculos não está me ajudando. De fumaça que emanava e cobriu-os a fortaleza. E o anjo prostraram-se no chão e adoraram a Deus e suplicaram em outra voz. Eles chamavam Yahweh de Jael. Jael, santo, perdoa, chamava Yahushua de Jael, né? Perdoa ele, porque ele é tua imagem. Olha aí os anjos falando, gente. Os anjos não são igual a gente não, tá, pessoal? Ele não tem a nossa fisionomia, não. A tua imagem, criação da tua mão santa. E Eva ainda viu dois grandes espantosos mistérios que se postavam diante da face de Deus. Eu chorei de medo e clamei pelo meu filho Sete. Ergue-te do corpo do teu pai, Adão. Ó Sete, e vem para junto de mim. E observa que olho algum viu. E levantou-se e foi para sua mãe. E disse-lhe, que passas comigo? Por que estás a chorar? E ela respondeu, com os seus próprios olhos para o alto, né? Para o alto, e observa as 7 fortalezas, e vê com os seus próprios olhos o corpo do teu pai, que jaz sobre todo, o corpo do teu pai, ele é a imagem, e agora meu filho. 7. A quem poderiam ser os 2 etíopes que permaneceram em oração junto ao teu pai? Disse-lhe Sete a sua mãe, são o sol, olha aí, ó, o sol e a lua. O sol, o que eles chamam de sol, tá, pessoal? E a lua estavam diante do corpo de Adão. Igualmente desceram para rezar pelo Adão. Olha só que coisa fantástica, né, pessoal? E Eva retrucou, onde ficou a sua luz? E por que é tão escura a sua aparência? E falou Sete, eles não conseguem brilhar em face da luz do todo, e ali diante do Pai da luz, por isso ocultou-lhe nele a luz. Nós somos a luz. Olha só, gente, o que você está dizendo. E dizia Sete a sua mãe, nesse momento, um anjo soprou a trombeta, e todos os anjos que estavam se prostraram, todos os que estavam com ele se prostraram sobre a sua face e ergueram-se, e exclamaram numa voz retumbante, louvado seja a majestade do Senhor expressa nas suas criaturas. Deus agora compadeceu-se de Adão, produto de sua mão, e depois desse clamor, os anjos veio um serafim de 6 asas, ergueu Adão e conduziu ao mar Queônico, e lavou por 3 vezes, e trouxe da presença de Deus por 3 horas, que permaneceu prostrados ali, diante do grande Pai. Eu vou parar por aqui, essa passagem, que chama-se Apocalipse de Moisés. Apocalipse de Moisés. Deixa eu explicar para você. Quando Caim matou Abel, já vou terminar esse vídeo. Caim matou Abel. Para esconder o corpo de Abel, Caim cavou na terra. Escuta essa. Cavou a terra e jogou o corpo de Abel na terra para esconder. Para ele voltar e dar tempo dele mentir para Eva, para Adão, que já sabia que Caim ia matar Abel. E sabia, antes mesmo do Caim nascer, o Adão já sabia que havia esse mal na família dele. Quando Caim jogou o corpo de Adão, houve um terremoto. Quando Caim jogou o corpo do Adão, jogou o corpo do Abel na cova, a terra tremeu e jogou, com o tremor, jogou o corpo do Abel para cima. Aí ele pegou de novo e jogou o corpo do Abel na cova. A cova tremeu de novo e jogou o corpo para cima. Aí o Caim de novo pegou e jogou lá dentro da cova para esconder o corpo. A terra jogou o corpo para cima e a terra falou. A natureza falou. Eu não posso receber, escuta, eu não posso receber o corpo desse inocente. Escuta aí, gente. Eu não posso receber o corpo desse inocente. Eu não posso receber o corpo desse inocente. Entendeu? Por que vai haver? Quando que vai haver? Já tem uma pista de quando vai haver esse grande terremoto do livro de Apocalipse capítulo 6? Pegou a visão? A terra, ela não aceita a pessoa morrer antes do tempo. Morrer por brigas, contenda, ciúme, inveja. A terra não aceita esse corpo, gente. À medida que vai morrer muita gente com tudo isso que está acontecendo, com pandemia, com guerra, tá tudo em cima da outra, tá morrendo gente pra caramba.
Tá morrendo muitas pessoas. E essas muitas pessoas que não queriam morrer, tipo, as pessoas não queriam morrer de peste, porque alguém produziu esse vírus que está matando todo mundo. Foi alguém que matou intencionalmente. O povo da Ucrânia e o povo soviético, alguém criou essa guerra, alguém criou para que esse povo morresse. E muita gente vai morrer nesse esteirinho aí. Quando esse montão de gente que não era a hora deles morrer, mas eles foram ceifados pela morte por causa da morte de um homem, aí então todos irão sofrer a ira do Criador. Porque nós estamos ligados à Terra magneticamente, gente. Então, esse Apocalipse capítulo 5, ele tem muito a ver com morte, tem a ver com muita morte. Inclusive, se você quiser pesquisar, pesquisa as pedras guias da Geórgia. Lá está dizendo que eles querem reduzir a população para 500 milhões de pessoas no planeta. Atualmente nós temos quase 8 bilhões de habitantes. Isso na contagem deles aí. Eles querem ali nessa pedra Geórgia, eles querem redução populacional. Você já ouviu falar de redução populacional? E eu estou dizendo diferente. Quando eles começarem, e já começaram essa matança, vai chegar um momento que eles não vão ficar com a terra para eles. Ah, mas não vão ficar mesmo. É isso que o ser humano vai entender. Atenção, meu amigo. A terra vai tremer. E não adianta você entrar para bunkers, não. Eles estão fazendo bunkers. Os que estão fazendo bunkers na terra, a terra toda vai sacudir, gente. Por isso que vai haver o grande terremoto. Tudo vai sacudir. Para que esses injustos não venham se gloriar. Claro que vai ter muitos sobreviventes. Claro que vai ter. Mas todos irão ver a terra se balançando, toda a terra, o Brasil, todos os países, no maior terremoto de todos os tempos. E tá próximo, hein? Tá próximo. Tá muito próximo. Porque a gente já viu a peste aí. Agora tem a fome que tá matando, tá? Essa fome provocada, tá, gente? Fome provocada. Tem a fome bíblica e tem a fome que é provocada pelo homem, por causa de poderes aquisitivos. Vocês estão entendendo o que eu tô te falando? Tem fome que está sendo provocado para fazer petróleo, para vender remédio. Se é que vocês estão me entendendo. Vocês estão me entendendo. Então, fica de olho, tá, pessoal? Então, daqui a pouquinho, meio-dia, nós teremos um encontro, eu com você, e vamos conversar com o Antônio lá da África, lá, num bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês tenham uma ótima segunda-feira, tá? Não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque é importante. E é se inscrever, né, pessoal? Se inscreva no nosso canal e nos dê força aí nessa nossa caminhada da verdade. Ótimo dia. Fique na paz de Arusha. Tchau, pessoal.